capítulo 5 do Gênesis. Nós vamos dar uma olhadinha na genealogia abrâmica. E é uma palavra significativa nessa genealogia. Eu quero que você leia comigo o versículo de número 24 do capítulo 5. Aliás, vamos ler o 1, falando da genealogia de Adão, que vai logicamente perpassar por Abraão, mas nós vamos guardar aqui o 24 como tema. Vamos lá. Este é o livro da genealogia de Adão, Gênesis capítulo 5, verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus, o quê? O fez. Homem e o quê, pessoal? Mulher. Grife isso aí, por favor. Homem e mulher os criou e os abençoou. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Amém? Lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Versículo de número 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, eu creio na tua palavra. Me ensina agora em nome de Jesus. A tua palavra é a verdade. E eu creio, Senhor, que através da verdade eu serei livre de todo o mal, em o nome e para a glória de Jesus. Diga amém. Queridos, primeiro vamos entender que Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou Adão e Ivo, ele criou Adão e Eva. Diga para o seu irmão: não foi Adão e Ivo, foi Adão e Eva. E Deus, quando criou o homem e a mulher, os abençoou e lhe chamou pelo nome. Então Deus abençoou aquilo que ele criou. Deus abençoou o homem e abençoou a mulher. Diga: Deus abençoou o homem e abençoou a mulher. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Amém? E Deus abençoou a ambos. Agora, a Bíblia diz que na genealogia adâmica, nós vamos caminhar por ela, e aí chegaremos a um homem que foi criado por Deus, logicamente, procriado dentro da genealogia. O nome dele era Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Diga: Enoque significa, escreva aí, consagrado de Deus. Consagrado, perdão, a Deus. Consagrado a Deus. Então, dentro da genealogia, nós vamos chegar nesse cidadão chamado Enoque. E Enoque andou com Deus. E o significado do seu nome era, porque Deus dá o nome. E o significado desse nome é consagrado a Deus. Lógico, nós já subentendemos, pela nossa própria inteligência natural, que este nome não foi à toa. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, ou seja, ele foi transladado. Ele foi levado ao céu ainda vivo, ele não passou pela morte. E por quê? Porque ele era consagrado a Deus. Porque ele andava com Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas quando você anda com Deus, quando você é consagrado a Deus, onde está a morte, o teu aguilhão? A morte já não tem domínio, porque o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Então nós iniciamos a preleção de hoje entendendo que Enoque era um homem consagrado a Deus. E ele andou, diga, ele andou com o Senhor. Quando
a gente percebe a visão de andar com Deus, de ser consagrado a Deus. Nós começamos a perceber que a fé, ela nos eleva. A falta de fé nos faz regredir. Mas a fé, ela tem que nos elevar à condição de consagrados a Deus. E eu queria que você abrisse um texto comigo, para que eu possa dar prosseguimento àquilo que eu quero mostrar para você essa noite. Amém? Abra em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Vamos ler. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Quem crê que Jesus está voltando? Quem crê que antes dele voltar, ele vai arrebatar a igreja? Diga amém. Ah, eu não entendi, pastor. É porque a volta de Jesus é para o período em que o anticristo estará reinando na terra. Quando nós falamos a volta, ele só vai pisar na terra quando ele vier para lutar contra o anticristo. Amém? Agora, quando nós falamos de arrebatamento da igreja, ele vem em nuvem e ele não toca na terra. Amém? Quem entendeu isso, diz amém? Muito bem. Então, o texto diz: mas o justo viverá pela fé. E se alguém se recuar, se alguém se retirar, se alguém retroceder, eu dei 3 significados que tem em algumas traduções. Na minha tradução aqui tem retirar. Porque há muitos que vão à igreja, aceitam a Cristo e passam uma temporada na igreja. E depois se retiram. Outro dia eu estava numa lanchonete e eu vi uma irmã que há tempos não passa aqui. Porque ela se retirou. E tem o costume hoje é que as pessoas passem tempos em congregações, mas acabem se retirando. Isso é algo que não faz avançar, mas faz retroceder. Por favor, cresça no entendimento agora. Eu quero que você seja consagrado a quem? A Deus. Para ser consagrado, você vai ter que andar com Deus. E a única coisa que fez Enoque andar com Deus foi a sua fé. Assim como Abraão, que a Bíblia diz que ele era amigo de Deus, ele andava com Deus, assim como o próprio Adão e a Eva, não o Ivo, andavam com Deus. As pessoas que eram consagradas, elas tinham esse costume de viverem a fé. Então a Bíblia diz: porque ainda, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem retrocede, em quem se retira. E a palavra retirar quer dizer, está lhe remotando o quê? Está lhe mostrando o quê? Que você está num campo de batalha. Que você está lutando por algo. Que você está passando por provações. Que você está passando por tribulações. Que você está superando coisas. Que você está tomando decisões. Há uma coletânea de informações que essa palavra se retirar me traz. E a Bíblia diz que se você se retirar, Deus não tem prazer em você. Deus não tem prazer nenhum em você. Olha quando Jesus foi se batizar. Jesus estava entrando no Rio Jordão. Quem lembra disso? E o Espírito Santo veio em forma de pomba, não foi? Estava o filho entrando na água. Estava lá João Batista batizando. O Espírito Santo desce em forma de pomba. E o João Batista ouve uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem tem o quê? Prazer. Ou em quem se compraz a minha alma. Aí você vai passar 3 anos com Jesus em ministério. E ao final dos seus 3 anos de ministério, ele vai até o Getsemane. E no Getsemane é o lugar da prensa. Diga, lugar da prensa. Getsemane quer dizer lugar da prensa. Era onde
era prensado e arrancado o azeite. Amém? E a Bíblia diz que ele estava no Getsemane e faz uma oração e diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Que cálice era esse? A cruz. E ele ora uma segunda vez dizendo: Pai, primeiro ele diz: afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. E na terceira vez ele diz o quê? Já que não pode, já que não é possível, eu entendo que eu vou ter que carregar a cruz. Eu entendo que eu vou ter que superar mais essa. Eu entendo que não foi apenas o período ministerial de pregação, de evangelização, de cura, de libertação. Não. Eu tenho que ir e tomar a cruz. Eu tenho que ir até o Gólgota, lugar, Monte da Caveira. Eu tenho que ir até a morte. Eu tenho que ir até o sacrifício. Eu tenho que ir até o fim. E aí ele diz: e que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém ou não amém? Então, irmão, Jesus ali percebeu que não podia se retirar do campo de batalha. Nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo. Quem sabe disso? Quem é cristão aqui? Não é todo mundo que levantou a mão, é só quem está imitando ele. Quem imita Jesus não se retira do campo de batalha. Quem imita Jesus não olha para o final com desdém ou com medo. Quem imita Jesus diz para Deus: que se cumpra em mim a tua vontade, que se cumpra em mim o teu querer. Não importa a dor de carregar a cruz, de ser crucificado, de ser humilhado, não importa, porque eu fui chamado por ti para ir até lá. E Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o evangelho da libertação, ele é muito mais do que estar aqui na igreja por uma temporada e depois se retirar. Você ainda nem sabe o que é tomar a cruz. Você ainda nem percebeu o peso dela. Você nem sabe o quanto dói aqueles pregos nas mãos e nos pés. Você ainda não tem o entendimento do sacrifício maior. E Deus está dizendo aqui na carta aos Hebreus, verso 38, quem é justo? É aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque ninguém é justificado por si mesmo. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pela palavra do testemunho, Apocalipse 12 diz que nós vencemos o dragão, o diabo, a antiga serpente, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Eu posso ouvir um glória a Deus? Agora, irmão, quem é justo? A Bíblia diz em Apocalipse, no último capítulo: justifique-se mais. Quem é puro, purifique-se mais. Os sujos vão se sujar mais. Os impuros vão praticar mais impureza. Quem é do lado de lá vai fazer mais coisa ruim, e quem é do lado de cá vai fazer mais coisa boa. De que lado você vai ficar? De que lado você vai ficar? O cristão não pode se retirar. Pastor, está difícil, está complicado. Pois é isso mesmo. É assim que é. Ser cristão é viver a completude de tudo que envolve a vida em Cristo. Eu não posso me retirar diante de nada. Eu tenho que avançar, porque a Bíblia diz pelo apóstolo Paulo aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que se passaram, prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Então eu não posso me retirar e eu também não posso parar. Eu tenho que avançar até a soberana
a perfeita varonilidade de Cristo. E ele diz: nós, porém, verso 39, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação de quê? Da alma. Então, se você não se retira, mas você avança, crendo, você está conservando a sua alma. Quem entendeu até aí diz amém. Irmãos, andar com Deus é ter comunhão com Enoque. Capítulo 5, verso 24 diz que ele andou com o Senhor. E já não era porque Deus o tomou para si. Por que Deus tomou para si? Porque Deus viu em Enoque um homem consagrado. Um homem que tanto faz estar na terra como está no céu. O cara tinha vida com Deus e acabou. Não precisava passar pela morte, não precisava de nada disso, porque ele estava ligado com Deus aqui na terra. Fique imaginando alguém ligado com Deus aqui na terra. Fique imaginando alguém que Deus se agrada profundamente. Enoque é um exemplo antigo testamentário da pessoa de Jesus, porque ele agradou tanto a Deus que ele foi elevado ao céu. Nós só vamos ver Enoque, Elias e o próprio Senhor Jesus sendo levado ao céu. João Batista foi, mas foi em espírito, né? Não foi em corpo. Foi em mente. Moisés, o corpo é que foi levado, mas ele morreu. Então nós vemos que Enoque, ele tinha uma consagração, uma comunhão, uma convivência, um relacionamento tão profundo que Deus o levou ao céu em vida. Imagine o seu cristianismo chegar a esse nível. Aqui não diz que Enoque pulava, sapateava, rodava, fazia kung fu, karatê, judô, nada disso. Aqui diz que ele era consagrado a Deus, que ele andava com o Senhor. Aqui diz que ele se guardou para o Senhor. Andar com Deus, diga, andar com Deus é persistir na obra de Deus. Calma. Diga para o seu irmão, você lembra do que o pastor ensinou há 3 semanas atrás? Diga para o seu irmão, então vou lembrar você. Mesmo que você não lembre, perceba o que foi dito. Você não faz a obra de Deus. O pastor não faz a obra de Deus. Nós somos feitos pela obra divina. Nós somos feituras de Deus. Nós somos resultado do trabalho de Deus. Se somos cristãos é porque o Espírito de Deus está em nós, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, e demos nós ouvidos a Ele, e Ele tem nos aperfeiçoado, tem nos transformado, tem nos renovado, tem nos transladado, tem arrancado de nós a velha criatura e nos dado a viver uma nova criação em Cristo. Então nós somos o resultado da obra, do que Deus está fazendo pelo seu Espírito, pela sua palavra, pela sua igreja, do que Deus está fazendo através de tudo o que Ele tem utilizado e de todos que Ele tem utilizado para que nós sejamos aperfeiçoados na fé. E aí, irmãos, nós temos que persistir para andar com Deus, porque andar com Deus significa persistir nessa obra. Abra aí em 1 Coríntios 15, versículo de número 58. Último versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes. E o que mais? Inabaláveis. Quem lembra de domingo? Quem tem uma fé cristã verdadeira é incorruptível e inabalável. Quem lembra? Se o diabo não roubou a semente de você, você lembra. Olha o que ele diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes em quê? Na obra de quem?
do Senhor. Por que que você tem que estar inserido em tudo na igreja? Por que, meu pastor? É para agradar o homem. Isso é coisa que o cão mais planta no meio de vocês, irmão. Ah, eu não faço obra para agradar homem, eu não faço obra para servir homem, eu não faço... Ah, irmão, para com isso, deixa de ser menino, Gugu. Quando você faz a obra, Deus faz você. Quando você faz a obra, Deus está fazendo você. Lembre disso. Seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando você trabalha para Deus, Deus está trabalhando para você. Agora me mostra um crente que fica só sentadão aí, regalando os olhos, baixando, dizendo glória a Deus, sem fazer coisa nenhuma, que vem só para o culto e vai para casa. Pastor, eu não evangelizo porque ninguém me chama, eu não faço isso porque ninguém me chama. Irmão, Deus já te chamou, vai e evangeliza. Para com esse besterol, esse mimimi. Deus te chamou. Você precisa de alguém mais do que Ele? Persistir nisso quer dizer viver ao lado de Deus. Andar com Ele. Diga, eu tenho que reconhecer os caminhos e pensamentos de Deus. De novo, se eu quero andar, não ouvi, se eu quero andar com Deus, eu tenho que ser consagrado a Deus. Eu tenho que ser Enoque, consagrado a Deus. E para que eu seja consagrado a Deus, eu tenho que persistir, tenho que permanecer firme na obra e tenho que reconhecer. Diga, número 2, reconhecer os caminhos, diga, e pensamentos de Deus. Caminhos e pensamentos de Deus. Caminhos e pensamentos de Deus. Abra aí, por favor, no Salmo 103, versículo do 1 ao 7, vamos lá. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Quem crê diz amém? Que sara todas as tuas enfermidades. Quem crê diz amém? Que redime a tua vida da perdição. Quem crê diz amém? Que te coroa de benignidade. Diga amém? E de misericórdia. Que farta a tua boca de bens. Quem crê diz amém? De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a quem? A Moisés. E os seus feitos aos filhos de Israel. Amém ou não amém? Irmão, agora vai para Isaías, o profeta, capítulo de número 55. Podemos? Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode o quê? Achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os pensamentos, os meus pensamentos, diz Isaías, não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então ele está dizendo para mim e para você, que o pensamento dele não é igual ao meu, nem o seu. Nem os vossos caminhos, diz o Senhor, os meus caminhos. Então, não adianta eu traçar os caminhos, porque os meus caminhos, as minhas escolhas, os meus interesses pessoais, as minhas decisões, ou volições, ou desejos, ou amores, ou paixões, nada disso tem a ver com o de Deus. Por isso que no versículo anterior ele diz o quê? Deixe. Diga para o seu irmão, deixe o seu caminho. Deixe o seu caminho.
Ei, vai lá no pastor perguntar o que você deve fazer. Ele vai dizer, deixa o seu caminho. Quer servir a Deus? Para de seguir a si próprio. Para de seguir teu coração. Vai seguir o coração de Deus. Jeremias 17 diz que o teu coração é enganoso. Você está sendo enganado por si mesmo. Você está se deixando enganar. Deus vai te recompensar por aquilo que Ele vai ver dentro de você. Deixa o seu caminho. Deixa o seu caminho. Porque o teu caminho não é o de Deus. Deixa o seu pensamento e se converta ao Senhor. Porque só assim Ele vai se compadecer de você. Amém? E lembre que o teu pensamento e o teu caminho não é o de Deus. Verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, ou os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Como o céu, quem já olhou para o céu? Não é mais alto que a terra? Assim o pensamento de Deus é mais alto do que o nosso. E o que mais? O caminho. E o que mais? E os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Então não adianta eu pensar, poxa, eu estou pensando aqui que eu já estou. Não está, filho, você está bem distante ainda. Você ainda não entendeu o que é a fé. Você ainda não entendeu o que é o sacrifício da cruz. Você ainda não entendeu que você não pode nem parar nem recuar. Você está perdendo no jogo contra o inferno. O diabo está avançando na sua vida com o pecado, com a frieza, com a luxúria. Está colocando você em situações de risco espiritual. Por quê? Porque você tem acreditado no seu próprio caminho, no seu próprio pensamento. Quando o Senhor diz que não é de Deus isso. Se não é de Deus, pula fora. Deus, diga Deus. Ele precisa que você tome a atitude de realmente reconhecer isso. Que o teu caminho e que o teu pensamento não é o dele. Você vai ter que conhecer o dele, não o seu. O seu você já sabe. Amém? Depois que você entendeu isso, quarto ponto é, diga, tenho para andar com Deus, para ser consagrado como Enoque, eu tenho que ter zelo, diga zelo e coragem. Amém ou não amém? Abra aí em Miqueias capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o quê? O mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Ou seja, eu faço porque eu quero. Eu posso, eu faço. Eu bebo, eu fumo, eu me prostituo, eu faço o que eu quero. Porque está no poder da minha mão tomar decisão. Eu posso sair daqui e fazer o que eu quero. E aí? E aí? Que quando você pensa que o poder de pecar está em você, de tomar decisão ou não, e isso se chama livre-arbítrio, você esquece que você está entrando em condenação e se afastando do Altíssimo Deus. Você não está tendo zelo pelo templo e morada do Espírito que é você. Imagine-se se entregando a uma prostituta, a um prostituto, a um homem, a uma mulher que não é seu cônjuge, seu casado. Então, quando você faz isso, preste atenção que é muito importante. Quando vocês copulam sexualmente, o sexo, ele foi deixado para o casamento e na função de procriação e prazer para o casal. Porém, o vitupério é tão grande que as pessoas, elas pegaram o que Deus criou para o bem e estão fazendo para o próprio mal. E aí o que Deus criou para o bem, as pessoas estão cada dia mais corrompendo e se corrompendo. E você vai ler a carta de Romanos no capítulo 1, você vai ver que é ali notoriamente mostrado o pecado, a luxúria.
Homem com homem, mulher com mulher, esculhambação total. E por quê? Porque as pessoas não estão tendo zelo para andar com Deus. Irmão, eu não preciso dizer para você ler a Bíblia, preciso? Para orar, para jejuar, para evangelizar, para vir aos cultos. Mas vamos entender que as pessoas, hoje, elas precisam entrar em motivação. É ou não é? Elas têm que sentir um frisson. Eu fui para uma igreja ali, eu gostei, o negócio é... Tchá. Gostei do som, gostei de tudo. Tem que sentir alguma coisa, tem que rebolar o quadril, tem que fazer um negócio qualquer. Porque senão, não sente Deus. Você está confundindo sentir, andar com Deus, e sentir desejo e vontade ou emoção humana, carnal. Entendeu? Quando você precisa ser motivado. Eu me preocupo muito com um grupo de louvor nessas horas, porque às vezes eles não me entendem quando eu falo. Vão orar, vão jejuar, vão se consagrar, vão evangelizar, vão buscar Deus. Porque aqui não é palco não, é altar. E vocês estão aqui para servir o Senhor. E quando a motivação é outra, eles morrem aqui em cima do altar. Ficam frios. Porque e pastores são assim, tem tanto pastor desviado. Porque a motivação, o emocional motivava, não o espiritual. Não caminhava com Deus, sentia emoções, frições. Nós temos que aprender a andar em consagração. Isso quer dizer que eu tenho que ter zelo. Rapaz, eu não sei em que nível você está, mas você tem zelo pela sua alma? Você tem zelo pela sua santidade? Você tem zelo pelo seu corpo, que é templo e morada do Espírito? Você tem zelo pelos seus olhos? Você tem zelo pelo seu coração? Quando você se apaixona por qualquer Zé Ruela por aí? Pastor, está apaixonada. Pomba gira do inferno. Devia se converter primeiro. Você se apaixonou por quê? Pela calça do Zezé de Camargo que ele usa ou pelo Camaro que está lá fora? Devia olhar com um olhar espiritual. E o homem também diz: pastor, essa mulher, pastor, vai ser minha esposa. Vai o quê, cara? Essa dali que eu estou vendo. Macho, ela já é até casada, cara. E pastor, foi revelação errada. Foi não, é porque tu olhou para o corpo dela, seu pombo giro. Ei, irmão. Andar com Deus é ter zelo pelas coisas. Zelo por quem eu vou me casar, com quem eu vou me casar, o que eu vou fazer dessa vida, porque essa vida é única para eu glorificar o Senhor na terra. Se você crê em reencarnação, você está vivendo o diabolismo de Allan Kardec, do José Hipólito. Ninguém nasce calango para virar uma gia, para virar uma cobra, para virar um sapo, para virar uma rã, para virar não sei, um cachorro, vira um gato, um papagaio, chega a ser pessoa, depois quando morre começa tudo de novo. Não existe isso, meu filho. A Bíblia diz que após a morte seguirá o juízo. É dado ao homem viver quantas vezes? Uma só. Depois vem o juízo. Tu só tem essa vida para glorificar. O que você está fazendo? Você está glorificando com essa vida? Você está tendo zelo com essa vida para glorificar o Senhor? Você está andando com firmeza, com coragem com Deus? Você tem coragem para se firmar diante das pessoas, para afirmar o Evangelho, para afirmar teu compromisso, para confirmar tua fé, para determinar o teu ideal de chamado, para não recuar, não retroceder, mas para avançar em Cristo Jesus? Ou você é um borra-botas, você é uma mentira ambulante, você é um religioso prosélito, você é um fariseu hipócrita? Escolhe.
Diga, eu preciso para andar com Deus ser destemido. Abra aí no Salmo de número 23. Aliás, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e o quê? E não me faltará. Tua tradução aí está errada? Conserta. A tua está dizendo o quê? Nada me faltará? Hã? E me dá tudo o que preciso? Risca isso aí tudinho. Isso aí qual a tradução? Me mostra aí. Herege puro. Heresia total. Ai, e não me falta. Como é o nome aí? Como é que tá? O Senhor é meu pastor e Ele me dá tudo que eu preciso. Tá bom demais, não tá não? Agora vamos ver a mentira da coisa. Tudo que você precisa, você tem? Sim, não. Então a Bíblia está mentindo aí. Tá vendo? Onde é que tem crente que se desvia? Porque lê essas mentiradas dessas traduções diabólicas. Por que eu vou para o original? Por que eu prego no original e não prego nessas porqueiras dessas traduções? É porque eles mentem. Eles enganam, engoldam. E quando eu leio uma coisa que é engoldo, quase que não sai. Eu quero me desviar, eu quero morrer. Por quê? Porque eu vi uma coisa que não está se cumprindo. Só que a tradução original é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Pode faltar tudo, mas Ele não falta. Ele vai estar sempre contigo. Amém? Então, comecemos assim, verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Agora, vê a determinação da fé. Porque o versículo que ele leu, que está traduzido errado, diz que tudo que ele precisar, Deus vai dar. É mentira, mas está lá escrito na versão errada. Agora vê o 4. De repente tu se agrada do versículo 1, quando tu pula para o 4 diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Piorou, não piorou? Eu não quero andar nesse vale aí, tu quer? Eu não quero no vale da sombra da morte, não quero. Estava tão bom quando tudo que eu quisesse ele me dava. Aí vem uma desgraceira no versículo desse, dizendo que ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Mas se eu traduzir bem o versículo 1, que diz: o Senhor é meu pastor e não me faltará, eu vou entender o 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Quem entendeu? O Senhor está contigo. Lá no versículo 1 e lá no versículo 4 se confirma, porque a Bíblia é inerrante e ela sempre vai se confirmando. Irmão, eu tenho que ser determinado nisto para andar com Deus e manter tranquilidade no meu espírito, porque claro e evidente que o vale da sombra e da morte acontece. Eu vou explicar uma coisa sobre o vale da sombra e da morte. Quando dois reis iam pactuar-se para uma batalha, eles tinham que trocar armas, eles tinham que trocar as bolsas de dinheiro. Quando eles se aliançavam, eles tinham que fazer um troca. Por exemplo, eu dou minha arma para vocês, vocês dão a arma de vocês para mim. Isso quer dizer que se houver batalha, um vai lutar pelo outro. Eu dou minha carteira para você, que não está nem um centavo hoje. Se quem tiver uma boa aí, me passa. E você me dá a sua carteira para mim. O que significa, pastor? Que nada vai faltar para nenhum de nós. Porque quando faltar para mim, você me supre. Quando faltar para você, eu vou suprir você. Mas tinha um terceiro pacto que era feito. Eles partiam bois, pombas, animais. E eles partiam assim, ó. Metade para um lado caía, metade para o outro.
essas partes deitadas, metade para um lado, metade para o outro, elas formavam um caminho. Então, quando chegavam a certa hora ao escurecer, ao cair da noite, ao escurecer o sol, aqueles dois, eles andavam no meio daquele caminho formado por animais. Quem está entendendo? Quando Abraão foi pactuar sua vida com Deus, ele teve a visão desse lugar e ele viu o fogo passando pelo meio. Quem lembra disso? Mas ele não passou. Foi só o fogo de Deus que passou pelas partes dos animais. Porque depois Abraão teria que passar através de Isaac e do sacrifício de Isaac. Amém? Por que Deus não chamou Abraão para passar junto? Porque haveria um momento em que ele teria que passar. Haveria um momento em que ele teria que aliançar. E o momento seria um momento de fé sacrificial, de fé total. Amém? Quando ele levantou o cutelo, Deus disse: agora eu sei que verdadeiramente tu me temes, porque não me negaste o teu único filho. Amém? Quando os reis faziam essa aliança, vem cá, meu filho. Então as partes estavam assim, tinha escurecido, porque é o vale da sombra e da morte, e eles andavam pelas partes assim, ó, no escuro, porque era sombra e morte. Morte no chão e o quê? Sombra, escuridão, trevas. Quem passava no meio do vale da morte, nas trevas com o outro, estava dizendo: estou contigo ainda que eu morra. Quem entendeu? Qual é o teu pacto com Jesus? Você está com Jesus ainda que você tenha que dar a própria vida, meu irmão? Porque ele deu a vida por você, agora você tem que dar a sua vida por ele. E é difícil, eu fico imaginando como que tem crente que não dá nem dízimo, nem oferta e diz que dá vida. Que não vai evangelizar e diz que dá vida. Que não faz sacrifício, mas diz que dá vida. Dá vida o quê, irmão? Tu nem ora, nem jejua, nem lê a Bíblia. Tu não passa uma noite sequer em vigília. Tu não sacrifica nem o teu desejo de pecar. Tu vive te prostituindo. Tu vive fazendo coisa errada. Tu vai a um culto na semana. Usa roupa imoral, indecente. Aí diz que está dando a vida. Você nem sabe o que significa isso. Mas só vai chegar, só tem aliança com Deus aquele que der a sua própria vida. Jesus deu na cruz. Agora somos nós que temos que dar a nossa vida por Ele. Amém ou não amém? E isso é andar com Deus. Diga para o seu irmão, isso é andar com Deus. Mantenha tranquilidade. E último, tenha um coração ardente. No caminho de Emaús, os homens falaram com Jesus sem saber que Jesus estava com eles. Mas de repente eles sentiram um fogo dentro dos corações. Eles entenderam, estavam sendo incendiados pela presença de Jesus. Irmão, quem anda com Deus é incendiado. Sente fogo no espírito, sente fortaleza. Quem anda com o Senhor não é fraco, não é crente capote, não fica tô fraco pedindo oração, dizendo que não aguenta nem ir para os cultos, que não aguenta carregar uma Bíblia. O crente 007 anda com a Bíblia de bolso, pequenininha, para não mostrar que é crente. Outro dia eu vi uma ovelha dessa igreja, vou nem dizer quem foi, dá o desconto. E onde eu chego, quando eu vejo uma ovelha, Pai do Senhor, irmão! Quando eu falei, a pessoa fez assim. Eu disse: ei, rapaz, sou eu. Seu irmão, ali não é o irmão fulano de tal, não? O cara disse: o nome dele é esse, mas não sabia que ele era crente, não. O cabo mais torto que tem aqui. Só fala a palavra. É crente ele? É. Eu digo: eu sou o pastor dele.
Quantas vezes, irmão, eu vou no meu carro aqui messejando, eu digo, Senhor, não me deixa olhar para a direita e para a esquerda, porque na direita e na esquerda só tem gente caída. Eu olho e tem uma ovelha, uma moça da igreja, que aqui se veste toda direitinha, usando aqueles mini shorts. Aí eu fico pensando, Jesus do céu, como é que pode? Diz que deu a vida para ti, mas olha aí, não entendeu o que é morrer para viver. Se uma semente cair na terra, ela não morrer, ela não dá fruto. Mas se ela morrer, ela gera fruto para a vida eterna. Tem que morrer, irmão, senão você não vai para a vida eterna nunca. E eu quero concluir dizendo isso. Nós temos muito que aprender com o versículo 24 do capítulo 5 do Gênesis. Mas temos que entender o chamado de Abraão. A Bíblia diz, que Abraão andou com Deus. E o chamado de Abraão anda na minha presença. Diga de novo, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor disse lá no capítulo 12, versículo 2, "Se tu uma bênção, porque eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Mas tu ser uma bênção, hein, cara? Tu tem que ser uma bênção, hein, coroa? Tu tem que ser uma bênção, hein? Para com esse negócio. Você foi chamado para ser uma bênção. Amém? E não tem esse negócio de, não, eu digo que é bênção para não falar que é maldição. Às vezes o menino está dando trabalho e pensa, é uma bênção, né, pastor? Eu digo, não, é o cão mesmo. Vou chamar isso de bênção, irmão? Isso é falsidade. Nunca, se o teu filho está aprontando perto de mim, não faz essa pergunta idiota que tu vai receber a resposta. Não é bênção, cara. Tu tem que pegar e resolver. Sinto muito. Lá em casa resolve. Tem que ser uma bênção. Porque a Bíblia diz que se não for bênção é o quê? Maldição. Dentro da tua casa pode ter bênção ou dentro do teu coração pode ter bênção ou maldição. Na tua vida, na tua igreja pode ter bênção ou maldição. A igreja não é boa ou ruim. Quando você chegou ali na frente, você viu a placa Assembleia de Deus, Cristo Salva. Rapaz, será que essa igreja é uma bênção? Vou lá conhecer, vou ver se é bênção mesmo. Ouvi falar que é a bênção. Ah, mas já falaram também tanta coisa ruim. Eu não sei se é bom ou ruim. Será que é abençoado? Meu filho, você está olhando para a placa. Você está olhando para a parede. Olha para o povo. Porque a igreja somos nós. E não é o ministério que resolve isso. É você que resolve se converter e servir o Senhor para ser uma bênção. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.